em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, dos versos 1 até acabar. Até o 14. Você quer ler? Vamos lá. 13, 1 até acabar. Até o 13, 14. Eu poderei falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu. Mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que eu tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso e nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta, não fica irritado nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. E existe o tempo de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. E existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Amém. Glória a Deus. Gente, o apóstolo Paulo, ele pega nessa carta aqui de Corinto, na verdade, as duas cartas de Corinto, ele é bem, como é que eu posso dizer assim, bem pesado com eles, né? Ele faz aqui uma diferença entre crescimento e amadurecimento. Hoje nós estamos vendo um fenômeno na sociedade, que tem gente que cresce, mas não amadurece. Já viram isso? Tem gente que já tem idade para ser pai, mas a cabeça é de filho, de criança, né? Necessita de cuidados, necessita você ficar cuidando do leitinho, do nenenzinho e tal, tudo mais, apesar de ter um corpo de adulto. Então, na verdade, o que nós precisamos hoje é do quê? De amadurecimento. Isso. Precisamos de amadurecimento. A igreja precisa de amadurecimento, né? Tem muita igreja que cresce, mas não amadurece. Igreja que incha, cheia de gente, mas cheia de gente infantil, que depois dá uma dor de cabeça para o pastor lascada. Tem que viver mais bombeiro do que pastor, viver apagando fogueira. É ou não é? Pastor bombeiro já vem com o chapéu, com a roupa, já qual que é o próximo incêndio, né? Por quê? Porque a gente precisa aprender a crescer e a amadurecer. O amadurecimento é uma fase tão importante na nossa vida quanto o crescimento, né? A gente precisa passar por todas essas fases, né? Vamos pensar assim como se fosse um prédio. O que é mais importante, a estrutura ou a altura do prédio? Eu já trabalhei com construção, meu pai era pedreiro, né? Então, se você não fazer um alicerce bem legal na tua casa, no prédio que você quer levantar, o que vai acontecer com ele? Vai cair. Você lembra um tempo atrás que teve uma situação lá em Santos, de uns prédios que estavam na beira da praia, lá que estava caindo tudo? Acho que até o Sérgio Maia estava no negócio bem complicado lá. Por quê? Porque os caras não fizeram uma estrutura bem feita. Fizeram prédios altos com uma estrutura fraca, né? Usaram areia da praia para fazer o concreto. Da areia da praia tem sal. Aconteceu o que com o ferro? Apodreceu, caiu, desabou tudo. Então, gente, a estrutura ela é mais importante do que a altura. Se a gente tiver aqui uma igreja com 5.000 membros sem estrutura, daqui a pouco esse negócio vai ruir e vai cair, né? E daí muitas vezes nós pensamos que igreja é empresa. E a gente quer tratar a igreja como se fosse uma empresa. Não, porque tem que dar lucro esse negócio, na igreja não tem que dar lucro, né?
Depende, lógico, da cabeça do líder. Mas se for uma igreja de Deus, um corpo de Cristo, né? Porque a igreja é um corpo vivo, é um organismo vivo. São partes diferentes, cada um de nós somos uma parte desse corpo, né? Somos diferentes uns dos outros. Se você pegar o teu próprio corpo, você vai ver isso. O olho é diferente da boca. A função é diferente, porém precisa. A boca precisa do olho, né? O pé precisa da mão, a mão precisa do pé. Nós somos diferentes dos outros. Nós somos um organismo vivo que juntos montamos o corpo de Cristo. Isso aqui não é uma empresa para a gente lucrar, para a gente crescer. Não, crescimento acima de qualquer coisa negativa. Nós precisamos amadurecer. E o mais alto nível de amadurecimento, segundo o apóstolo Paulo, individual e coletivo, é o amor, né? Ele falou algumas coisas bem interessantes a respeito da carta de Coríntios. Lá no capítulo 3, versículo 1 em diante, ele fala o seguinte: irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei de beber foi leite e não alimento sólido, porque não podias recebê-lo, nem ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja, discórdia. Por acaso não estáis sendo carnais? Vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Então, quer dizer, na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo estava notando uma situação bem complicada. Ele falou assim, cara, eu queria chegar para vocês com um vatapá, com um viradão de feijão, com uma feijoada, né, já estou dando fome já, né? Só que eu tive que tratar vocês com leitinho, porque vocês não podem suportar essas coisas que eu estou querendo dar para vocês. E daí, infelizmente, não lembro quem falou esses dias, eu achei interessante, Coríntios nos privou de tantas verdades espirituais legais que o apóstolo Paulo poderia ter revelado. Pega a carta de Efésios, cara, é pancada, é pesado. Pega Gálatas, né? Gálatas eu também tive que pegar um pouquinho mais pesado que a galera, mas tem verdades espirituais ali que a gente acabou sendo privado na carta de Corinto. Por quê? Porque teve que ficar tratando aquelas coisinhas ali. Pô, gente, vocês não têm aí um cara sábio para julgar a causa entre vocês? Vocês têm que ir para juízo mundano, né? Vocês estão aí no meio de vocês, tem um cara que está tendo relação com a mulher do seu pai, que é uma das mulheres do seu pai. Meus, vocês estão pirados, cara, sabe? Paulo teve que pegar esses rudimentos. E falando sobre essas coisas, tem dissensão. Tem o pessoal do PP, Partido de Paulo. Depois tem o PC, Partido de Cefas. Aí tem os partidos no meio da igreja que falam assim, eu vou ter que tratar essas coisinhas simples com vocês primeiro, para depois a gente começar a pegar em coisa mais pesada, né? E daí ele falou o seguinte, cara, que nós precisamos crescer. Há necessidade de um crescimento, há necessidade de uma maturidade espiritual em nossas vidas, né? E aqui ele traz assim o entendimento do nível mais alto de maturidade, que é o quê? Que é o amor. Aqui no capítulo 13, no comecinho lá, acho que na tradução dele não estava aqui, fala assim, e agora passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente, né? Na King James fala isso. Quer dizer, ele falou durante 12 capítulos uma série de coisas, e no capítulo 12 especificamente, ele estava falando sobre dons pessoais, estava falando sobre os dons espirituais, né? E aqui ele fala assim, eu vou passar para vocês uma coisa maior, uma coisa mais excelente do que tudo que eu falei até agora. O que ele falou sobre o amor, sobre a excelência do amor. E aqui é bem interessante pelo seguinte, ele fala assim, sobre algumas situações que a gente como religioso, eu estou na igreja desde pequenininho, desde os 6, 7 anos eu estou na igreja. Então, assim, eu já vi muito padrão de santidade dentro da igreja, né? É muito fácil a gente começar aqui a fazer um padrão de santidade de quem fala mais em línguas estranhas, por exemplo. Nossa, o pastor fala em línguas estranhas pra caramba, esse cara deve ser muito santo, né? Ou então, nossa, o Eric aqui é o cara da profecia, bicho. Tem um retetel, o Eric já está levantando, assim diz o Senhor. Esse cara é santo pra caramba, esse cara é grande, esse cara é maduro, né? Isso é o que a religião fala muitas vezes, é ou não é? A gente começa a fazer assim, o cara não para de orar, o cara ora 300 horas por dia, o cara é muito santo, entende? E aqui o apóstolo Paulo começa a trazer um padrão um pouquinho diferente, né? Ele fala o seguinte aqui, no versículo 1, ele fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Quer dizer, ainda que eu tenha as manhas, cara, de pegar, ouvir o Gabriel aqui do meu lado, o anjo Gabriel, entender o que ele está dizendo, e passar a mensagem para vocês, né? Fazer uma interlocução aqui entre homens e anjos, ser meio transcendental, né? Se eu não tiver amor no meu coração, isso não vai valer nada. Eu posso aqui, entender o que os anjos estão falando. Eu posso ter a visão de Isaías, ver o céu aberto, os anjos na presença de Deus e falar, que visão maneira, né? Só que se não tiver a essência aqui dentro do meu coração, que é o amor, isso não vai valer nada.
que mais? Ele fala no versículo 2, mesmo que eu possua o dom de profecia e conheço todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Está falando aqui sobre profecia. Acabei de falar aqui, né? Dons espirituais. A gente sempre faz uma certa avaliação do tipo, o cara tem muitos dons, o cara é muito santo. Né, Robinho? Você vê o cara sendo usado, os dons já começa a se arrepiar. Fala, não vou nem chegar perto desse cara, né? Vai que eu sou fulminado, né? E ele fala assim, ainda que tenha um dom de profecia, ainda que eu conheça os mistérios, eu conheço o oculto de Deus. Né? Ainda que eu tenha ciência, sabedoria humana, ainda que eu tenha ciência da palavra de Deus, eu sou o maior teólogo aqui da galera. Né? Eu acho massa a teologia, eu curto, né? Exegese, homilética com bacon é uma delícia. Era para dar risada. Então, isso é uma coisa assim, gente, que é interessante, mas se não tiver amor no meu coração, isso se torna legalismo. Eu conheço um monte de teólogo que não tem relacionamento nenhum com Deus e que nem ama a Deus de verdade. Por quê? Porque, gente, isso começa a se tornar o quê? Uma exigência dos outros. Se eu sou uma pessoa religiosa e eu não tenho amor, o que acontece? Eu começo a exigir que as pessoas tenham o meu padrão. É o padrão do Betão sobre a igreja, né? A gente vê uma série de situações assim, pessoas legalistas sem amor de verdade no seu coração, liderando grupos, liderando igrejas, aquilo se torna o quê? Religião. Deixou de ser cristianismo, deixou de ter Deus no negócio. Por quê? Porque onde há Deus, há amor. Onde Deus está ali, tem que ter o amor junto, né? Você vai ser usado com profecia, seja com amor, cara. Leia os profetas maiores e menores. Cara, eu fico de cara, Isaías, numa época, estava arrebentando a galera, falando assim, não é para vocês ir para o Egito, porque não sei o quê. De repente, ele estava no meio da galera, lá no Egito, falando, cara, eu falei para vocês não virem para cá. Mas ele estava junto porque ele amava aquele povo. Eu estou indo junto com essa galera. Eu estou trazendo a mensagem dura de Deus para meio desse povo, mas eu amo vocês. A profecia, ela tem que vir acompanhada junto com o amor. Ela tem que vir para quê? Para que não seja acusação, né? Ali foi o grande dilema que aconteceu com... Como é que é o nome daquele profeta? Lá que profetizou para Nínive, Jonas, profeta Jonas, né, da baleia do peixe, lá que matou a baleia. Jonas foi o cara que foi profetizar sobre Nínive, mas foi com raiva. Essa nação pecadora, não sei o quê, brabo. E profetizou durante 3 dias, foi lá para um alto do monte, sentou lá e esperou ver fogo do céu. Falou assim, eu perdi Sodoma e Gomorra, mas essa eu não vou perder, eu vou assistir de camarote, essa galera vai ser fulminada, vai ter um churrascão, que maneiro. E daí Deus fez nascer uma boboreira, veio uma sombra sobre ele, depois veio um bicho, comeu a boboreira, veio o sol, ele quase desmaiou, ficou brabo, amaldiçoou a sua vida, que razão que eu tenho em viver? E Deus fala assim, cara, se você está preocupado com uma boboreira, que você não fez nem nascer nem nada, e você não se preocupa com Nínive, que tem 120 mil crianças naquele lugar, eu amo aquelas crianças, e você deveria amar como eu amo. Então, profecia, se não tiver amor, gente, não tem valor nenhum. O que mais? Os mistérios, conhecer a Deus, profecias. Fé, operações milagrosas. Fala assim, que ainda que eu tenha fé a ponto de mover os montes, mover montanhas. Cara, ainda que eu tenha as manhas de ordenar, e o Anhangava ir parar lá no mar. Eu ia ficar muito triste se isso acontecesse, eu gosto muito de subir o Anhangava. Mas, ainda que eu tivesse tipo de operação de milagre e maravilha, se não tiver amor também não vai valer nada. O que mais? Lá no versículo 3, fala o seguinte, mesmo que Deus necessitado de tudo que eu possuo, e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Gente, tem oferta que Deus não aceita. Sabia disso? Hoje a gente está sendo cada vez mais induzidos nas igrejas, pelos televangelistas, a dar. Você tem que dar, porque se não dá, Deus vai pesar a mão sobre você. Cara, se você não for para dar com amor, não dê, cara. Que Bíblia fala assim, ainda que eu dei o meu corpo para ser queimado, ainda que tenha um trabalho em mim, em serviço pelas pessoas, de uma forma que eu me entregue, que eu me queime. Se não tiver amor, não vai valer nada. Se o que você está fazendo por obrigação, se o que você está fazendo simplesmente porque tem que fazer, e não tem amor no teu coração, é obra morta. Não vale nada. É lixo. Diante de Deus vai queimar com o fogo, é palha, é feno. A Bíblia fala que as nossas obras serão um dia provadas pelo fogo diante de Deus. E o maior fogo, é o amor. Se não tiver amor naquilo que você faz, isso é bom para a gente, de vez em quando, dar uma paradinha e reavaliar. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo porque me deram um cargo, porque o pastor botou a mão na minha cabeça, porque jogaram um óleo, me melecou tudo. Ou eu estou fazendo porque realmente eu amo. Isso está no meu coração. Se eu estou visitando, se eu estou pregando, se eu estou ajudando, se eu estou ensinando, eu estou fazendo isso porque eu amo aquilo que eu faço, eu amo a Deus, eu amo as pessoas, eu amo a obra de Deus, ou eu estou fazendo simplesmente porque é legal, todo mundo está me vendo.
eu estou aqui na frente, estou sendo evidente, né? Minha moral está crescendo. Um dia o Facundo vai chegar aqui, vai me dar um abraço, dizer, bom, servo fiel. Não interessa. Tem que Deus chegar e olhar para mim e dizer, bom, servo e fiel, a tua obra é perfeita. Que a nossa obra seja perfeita em amor, né? Do versículo 4 ao versículo 8, ali o apóstolo Paulo lhe dá algumas evidências do que é o amor. Por que essa é a base realmente que a gente tem que colocar na nossa vida espiritual? O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos, o amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais morre. Todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão e o conhecimento desaparecerá. Então quer dizer, a maior base para a nossa vida não é profecia, não são dons espirituais, né? Não é teologia, é o amor. Todas as outras coisas que a gente vem a fazer, dons espirituais, dons pessoais, teologia, oração, ministério, enfim, se for baseado em amor, amém, vai ser uma bênção. Deus vai aprovar o teu ministério. Caso contrário, caso a gente comece a fazer essas coisas por obrigação, a gente começa a fazer essas coisas, porque o pastor me incumbiu, eu tenho que vir pregar hoje. Sabe, gente, tudo isso vai ser queimado pelo fogo, não vai servir para nada. Lá no versículo 11, Paulo fala assim, quando eu era criança, pensava como criança, sentia e falava como criança. Quando eu cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias de criança. Deus espera que a gente faça isso. Deus espera que a gente tem, todos nós, uma fase de infância espiritual. Todos nós, no início, a gente começa fazendo o que os outros nos mandam. A gente começa, eu vou fazer porque o pastor falou. Mas depois você começa a ter uma maturidade, você começa a ter um relacionamento com Deus. E isso é necessário para nós. E para que a gente venha entender qual é a nossa posição também no corpo de Cristo. Para que a gente possa compreender aonde que eu funciono melhor, né? Tem gente que mais atrapalha do que ajuda, né? Por quê? Porque está no lugar errado, né? É as ínguas no corpo de Cristo. Por quê? Porque, gente, nós precisamos entender qual é a nossa função e fazer aquilo com amor. É isso que Deus espera de nós. Essa é a base do nosso ministério, essa é a base da nossa igreja, é a base do cristianismo. Jesus, tudo que ele fez por amor. Ele veio aqui na terra morrer por você por amor. Lá no Getsemane, ele estava ali suando gotas de sangue e ele estava avaliando, será que vale a pena? Ele falou para Deus, Deus, se puderes, passa de mim esse cálice, mas se não, cumpra-se a tua vontade e não a minha. Ele estava ponderando se valia a pena morrer por você e por mim. E ele chegou à conclusão, vale a pena, eu vou morrer por eles. E naquela cruz, derramando sangue, ele pensou em você nesse momento, ele te amou até o fim. E Deus amou mais ainda, por quê? Porque ele viu o filho dele. Né? Quem é pai sabe. Imagine você vendo o teu filho morrendo, sendo esquartejado, humilhado, por pessoas que nem eu, que nem você. Foi amor, puro amor, de braços abertos naquela cruz, morrendo por você e por mim. E ele espera simplesmente que eu e você entendamos essa mensagem e façamos do amor o carro-chefe do nosso ministério, o carro-chefe do nosso trabalho na empresa, o carro-chefe do nosso ministério aqui na igreja, o carro-chefe dos nossos relacionamentos com as pessoas. É isso que Deus espera de nós. Então, assim, a igreja de Corinto era uma igreja sensacional em vários aspectos. Era uma igreja que tinha todos os dons. Era uma igreja penteca pra caramba. Era pentecostal, os caras falavam em línguas, Só que o apóstolo Paulo vivia tendo que corrigir essas coisas. Cara, vocês são massa em vários aspectos, porém, vocês precisam conhecer o amor. Na carta de apóstolo Paulo aos Efésios, ele falou o seguinte, eu espero que vocês conheçam a altura, a largura, a profundidade, conheçam o amor de Deus que excede todo o entendimento. Então, que nós possamos, a partir de hoje, deixarmos esse amor, essa estrutura básica, encher a nossa vida. Nós possamos a seguir o nosso ministério daqui por diante, seja o nosso trabalho lá fora, seja o nosso ministério aqui na igreja, baseado realmente nessa verdade, que é o amor. Que cada um de nós possamos realmente entender a largura, a altura, a profundidade, conhecermos o amor de Deus que excede todo o entendimento. Lá no finalzinho, no Apocalipse, a carta aos Efésios, acho que no Apocalipse 3, fala o seguinte assim, tenho porém contra vós, que deixastes o primeiro amor. Era uma igreja, 2? Apocalipse 2, já vou achar lá para a gente...
Apocalipse 2, 4. Cara, aqui é um negócio bem interessante, porque no versículo 2 fala assim: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo, como a tua perseverança, que não podes tolerar as pessoas más, que puseste à prova aqueles que de si mesmos se declararam apóstolos, mas não são, descobriste que eram impostores. Tem perseverado e suportado os sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de abandonaste o teu primeiro amor. Cara, era uma igreja também sensacional. Era uma igreja muito massa, a igreja de Éfeso, que tinha trabalho, tinha perseverança, tinha teologia. Os caras botavam ali um filtro, quem era apóstolo, quem não era, quem era teólogo, quem não era. Só que os caras começaram a fazer tudo aquilo por obrigação. Os caras começaram a tocar aquela igreja como uma empresa. Eu falei agora há pouco. E sabe o que aconteceu? Jesus chegou para eles e falou assim: cara, vocês deixassem o primeiro amor. Daí versículo 5 fala assim: recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não se arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Sabe o que é candelabro? É o direito de ser igreja. Você vai continuar com placa lá fora, você vai continuar com homepage, vai continuar com site, com tudo, cara, mas vai perder o direito diante de Deus de ser igreja. Por isso a gente vê tanta igreja por aí, que parece empresa, você não sabe mais, né? Você sai até com medo de você não deixar alguma coisa lá, porque o cara vai te amaldiçoar. Por quê? Porque deixou de ser igreja, cara. Deixou de ser templo de Deus e começou a ser empresa. Começou a ser um bom negócio, começou a ser enriquecimento ilícito. E hoje, o que nós queremos ser? Essa é a pergunta de Deus para nós. O que nós queremos ser? Queremos ser corpo? Queremos ser um organismo vivo? Queremos ouvir as palavras de Deus e dizer: bom servo fiel, tu fizeste tudo que eu quis, tudo que eu te pedi com amor, com esmero, de verdade. Ou a gente ouvir essa palavra: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se nós estamos nessa condição, que a gente possa hoje retornar realmente ao primeiro amor. Que a gente possa de verdade colocar como base em nossa vida: eu quero amar. Eu quero amar. Porque qualquer coisa que você vai fazer além disso, gente, se torna uma obra morta. Se torna uma obra completamente infrutífera e inútil diante de Deus. Amém? Minha palavra é essa. Gostaria que você se colocasse em pé, um minutinho, em nome de Jesus. E que você colocasse nesse momento na presença de Deus a tua vida e reavaliasse as tuas ofertas, você reavaliasse o teu ministério, você reavaliasse o teu conceito de igreja, o teu conceito de vida cristã, e você, nesse momento, fizesse uma retrospectiva. E o conselho de Jesus, né? Não foi do apóstolo, não foi de Jesus, para a igreja de Éfeso: lembra de onde caíste, reavalia se realmente a tua vida está baseada, fundada e alicerçada no amor. Se não tiver, cara, está numa boa hora de você começar. Está numa boa hora de você chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu acho que até aqui foi meio errado. Até aqui a parada não foi do jeito que o Senhor queria, mas eu queria a partir de agora começar a basear tudo isso. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que o Senhor me chamou, tudo que o Senhor me comissionou, nessa base aqui que é o amor. Porque Jesus ministrou sobre amor, Jesus viveu sob a lei do amor. E Ele morreu por ti, também na lei do amor. Feche os teus olhos. Senhor, nós continuamos em Tua presença e queremos que essa palavra ministrada, Pai querido, nesses minutos, venha estar causando em nós, em nosso coração, Pai querido, um impacto. Trazendo até nós, Pai querido, realmente uma consciência de que é baseado nisso que nós temos que viver a nossa vida. Os dons são legais, as profecias, os ministérios, o trabalho, as ofertas, tudo isso é importante no Teu reino. Mas se essas coisas não forem fundadas na rocha chamada amor, Deus, isso tudo vai ser obra morta, isso tudo vai ser em vão. Por isso nós queremos hoje nos colocar em Tua presença, Pai querido, e eu quero colocar particularmente a minha vida, a minha casa em Tua presença novamente. Pedindo, Senhor, Pai querido, que nós possamos estar nos arrependendo de verdade nessa noite. E voltando ao primeiro amor, Senhor. Voltando à prática das primeiras obras. Voltando a Ti de verdade, Senhor. A gente cantou hoje, Pai querido, que nós queremos, ó Pai querido, dar mais que uma canção ao Senhor, Pai.
porque o Senhor quer mais do que isso. Nós queremos voltar à essência que é o Senhor, Pai. Não somente de palavras, não somente um cântico que a gente canta no domingo à noite. Deus, mas nós queremos de verdade voltarmos a Ti, voltarmos à essência, voltarmos àquelas primeiras obras, voltarmos àquele sentimento qual nós encontramos contigo, o qual nós nascemos de novo, o qual nós nos derramamos no Teu altar, o qual nós, ó Pai querido, entregamos tudo que tínhamos em Tua presença. Queremos voltar ao primeiro amor nessa noite, Pai. Queremos voltar de verdade às primeiras obras. Queremos pedir o perdão, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque muitas vezes nós deixamos de fazer de edificar o Teu reino para edificarmos o nosso reino, para edificarmos o reino das pessoas, ó Pai, dos grandes, dos homens, dos apóstolos, dos pastores, mas nós queremos voltar a edificar o reino de Cristo. Queremos voltar ao Teu primeiro amor. Em nome de Jesus, Pai, perdão. Em nome de Jesus, Pai, perdão pela nossa falta de sensibilidade com aqueles, ó Pai, que estão hoje precisando, com aqueles hoje que estão caídos, com aqueles soldados feridos que ficaram lá atrás e nós não demos importância para eles, Pai. Que o nosso amor, nosso coração esteja queimando de volta, Pai querido, pelas almas, queimando de volta pelas missões, queimando de volta, Pai, pelos perdidos, por aqueles que ainda não Te conhecem. Obrigado porque o Senhor nos achou, mas nos faz queimar, Senhor, por aqueles que ainda não Te conhecem. Nos faz queimar de volta, Pai amado, por aqueles que ainda não sabem que Tu és Deus, que o Senhor ama eles tanto quanto o Senhor nos ama. A palavra do Senhor fala que o Senhor faz cair a chuva sobre maus e bons. Então sobre nós veio a chuva, que também venha cair sobre eles também, Senhor. Vem sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus, perdoando-nos, nos purificando, Senhor, e nos trazendo de volta ao prumo, nos trazendo de volta ao eixo, nos trazendo de volta, Pai querido, para aquilo que o Senhor estabeleceu e preparou e projetou para nós, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos e desde já Te agradecemos. Amém, Senhor.